Olá, 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 minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal Missão Vestibulares. Meu nome é Eduardo Nagai, sou professor de português aqui nesse canal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí na segunda aula do canal. Estamos na jornada literária, estamos estudando aí como interpretar textos literários. Semana passada nós nós fizemos uma análise do texto literário de Dom Casmurro, Machado de Assis, né? Hoje nós vamos fazer a interpretação de um texto poético. Então, o tema da aula de hoje é a interpretação do texto poético. Como interpretar um texto poético? Essa é uma grande dúvida que muitas pessoas têm. Nós também trouxemos um texto hoje de um grande poeta, do mesmo jeito que nós não poderíamos deixar de começar o canal com Machado de Assis. Na segunda aula, nós não poderíamos deixar de analisar um dos maiores poetas da literatura brasileira, que é Carlos Drummond de Andrade. Nada mais, nada menos que o maior romancista da literatura brasileira e o maior poeta da literatura brasileira, que pelo menos na visão do vestibular, né? Eu particularmente gosto do Drummond e acho que realmente ele foi um dos grandes poetas, né? Muito versátil, né? Ele escrevia poesias de várias maneiras sobre qualquer tema que ele pensasse, né? Qualquer tema que ele pudesse escrever, ele escrevia muito bem, né? Então, e Machado de Assis também foi um dos grandes romancistas, mas eu, pessoalmente, tenho outros romancistas preferidos, né? Que não é o Machado de Assis, mas eu gosto mais de outros. É muito pessoal, né? Quando a gente fala de gosto, é muito pessoal. Mas nós não podemos deixar de entender o Machado de Assis como um escritor que alterou a história da literatura brasileira, né? Que modificou, que revolucionou, né? Se a gente pensar na literatura brasileira antes do Machado de Assis e depois, houve uma ruptura, sim, né? O Machado de Assis conseguiu escrever um romance com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o primeiro romance do Machado de Assis. Ele conseguiu mudar muito a estrutura do romance, né? Se a gente olhasse antes, era o romantismo escrevia sempre tudo muito certinho, tudo no lugar, a narração cronológica, o narrador não influenciava nos fatos, né? Agora o Machado de Assis já colocou um narrador lá, né? É muito interessante que o primeiro romance realista que Machado de Assis escreveu, ele já colocou um Brás Cubas lá como narrador, que a primeira coisa que ele faz é refletir sobre isso, né? Ele fala, olha, leitores, eu não sei se eu começo do começo ou começo do final, né? Visto que Moisés começou o seu Pentateuco do começo e terminou no final, então eu vou fazer o contrário. Já colocou o Brás Cubas para quebrar tudo lá na narrativa, né? Então a gente vê que o Machado de Assis teve sim uma grande importância na literatura brasileira e hoje nós vamos analisar o poeta, né? O poeta que também soube transformar a literatura, mas de uma forma bem madura, né? Porque se a gente for pensar no modernismo, o modernismo ele rompeu com a estética anterior. Né? Se a gente pensar no Mário de Andrade, no Manuel Bandeira, no Oswald de Andrade, são três poetas modernistas que eles defendiam deletar todos os padrões da poesia brasileira. Mas o Drummond ele fez isso e mais ainda, né? Ele conseguiu fazer isso de uma maneira bem mais madura, bem mais sóbria, né? O Mário de Andrade, a gente vê que os poemas dele eram radicais. Oswald de Andrade também, mais radical ainda, né? Quando a gente olha o Manuel Bandeira, ele também é mais sóbrio, como Carlos Drummond de Andrade. Mas quando a gente olha o Carlos Drummond de Andrade, a gente vê uma maturidade, né? Um trabalho com a linguagem, não é só um romper com a estética anterior, mas é também, né, uma reflexão profunda sobre a arte de fazer poesia, né? Eu gosto muito do Drummond por isso também, né? Então, nós estamos aqui no canal Missão Vestibulares. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.
dê um like no vídeo se você gosta desse tema de poesia, interpretação de textos poéticos. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, na aula número 2, o segundo vídeo do canal, pessoal. Então vamos lá. Meu nome é Eduardo Nagai, sou professor de português do canal Missão Vestibulares. Temos esse blog aqui do lado, tá, pessoal? Nesse endereço aqui, www.missãovestibulares.com. Todo dia eu posto um texto nesse blog, tá bom? Bom, então sem mais delongas, vamos aqui analisar o texto do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Tô tentando aqui abrir para mim aqui para eu ver. Então aqui ele fala assim, ó, o poema das Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade, né? Então ele fala: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então a gente consegue perceber aqui, né? Esse é um poema intitulado Poema das Sete Faces. Nós percebemos que, do mesmo jeito que o título fala do poema das sete faces, esse poema tem 7 estrofes. Então, nós podemos interpretar que cada estrofe é uma face do poema, né? Mas, ao mesmo tempo que nós podemos falar que é uma face do poema, cada estrofe, nós também podemos dizer que é autobiográfico. O que, que é isso? Autobiográfico. Né? Então, autobiografia é quando o autor faz um texto sobre si mesmo. Então, esse poema fala sobre o Carlos Drummond, fala sobre ele. Né? É claro que a gente interpreta isso observando o texto, e a gente não precisa decretar essa interpretação, né? Cada um pode ter uma interpretação diferente. Vai ter pessoas que vão achar que realmente que esse poema é autobiográfico, outros vão falar, não, esse poema, cada estrofe não se refere ao Drummond, mas ao poema, são as características do poema, são 7 faces, 7 formas de ver o poema, né? Mas se a gente olhar no terceiro verso aqui, ó, da primeira estrofe, né? Vamos ler logo da primeira estrofe, né? Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Né? Então, Carlos é o Carlos Drummond, é ele mesmo, né? Então, vai, Carlos, né? Como se um anjo torto aparecesse para ele e falasse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida, vai ser o diferentão aí do mundo. Né? Gaúcho é mais ou menos isso, quer dizer, é o mundo inteiro totalmente diferente dele. Ele é solitário, é uma vida. É, ele é peculiar em relação ao resto do mundo, né? Ele é uma pessoa, um ser totalmente diferente de tudo, né, do mundo, né? Vai ser gaúcho, vai ser sozinho, vai ser solitário, vai sofrer na vida, né? Aí ele continua assim: ó, as casas espiam os homens. Aqui a gente percebe muito a linguagem poética, né? Quando a gente pensa em interpretação de um texto poético, a gente tem que analisar a figuração, né? A linguagem figurada. Todos os poemas eles possuem uma linguagem poética, uma linguagem figurada que não é, a gente não pode interpretar o texto literalmente, né? Quando fala as casas espiam os homens, quer dizer, não são as casas que estão espiando, porque a casa não espia, a casa
ela não é um ser humano, ela não faz coisas a casa, né? Mas são as pessoas que estão dentro da casa e espiam os homens. Tá falando de fofoca aqui. Essa segunda estrofe tá falando sobre fofoca. As casas, né? As pessoas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então aí aqui a gente percebe quando ele usa a palavra azul com esse símbolo, né? Como um símbolo de pureza. Né? Talvez a tarde fosse azul se não tivessem tantos desejos. Quer dizer, os desejos é o que torna a tarde não azul. É o que torna a tarde, sei lá, por exemplo, vermelho, né? Ele não usa aqui a expressão, mas nós podemos fazer a comparação, né? O azul e o vermelho. O vermelho é o do desejo e o azul da pureza, né? Então, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas amarelas. Aqui a gente vê a metonímia, né? Quer dizer, quando você troca a parte pelo todo, então ao invés dele falar passam mulheres brancas, mulheres amarelas, mulheres, né, de tal jeito, ele fala o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, quer dizer, a perna branca, a perna preta, a perna amarela, né? Isso ele está trocando a parte pelo todo, né? Então, isso é a metonímia, né? E é muito engraçado, né, assim, o humor que ele traz no texto, porque ele fala assim: "Pra que tanta perna, meu Deus?", pergunta, quer dizer, o coração dele pergunta: "Pra que tanta perna?", mas os olhos dele não perguntam nada. Quer dizer, ele gosta de ver, né? O coração dele quer ser. É uma luta, né? Parece que é uma luta interna da pessoa contra o pecado, contra os desejos, né? Contra a impureza. Né? O coração dele não deseja tantas pernas, não quer, não entende por que tanta perna, mas os olhos não querem saber. Isso aí não, os olhos gostam, né, do que estão vendo, né? E ele continua, o homem atrás do bigode. Não parece que está havendo uma evolução aqui do poeta? Né? O poeta, se for um poema autobiográfico, se você interpretar dessa maneira, a gente pode perceber uma evolução aqui, né? Então, quer dizer, quando ele nasceu, o primeiro a primeira estrofe fala quando nascia um anjo todo, quer dizer, ele está falando do nascimento, né? Aí depois ele está falando as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Depois o bonde passa cheio de pernas, por que tanta, né? Quer dizer, ainda apesar dos olhos dele sentirem um desejo, ainda o coração dele ainda está salvo. Então parece que ele vai amadurecendo, ele vai ampliando, ele vai evoluindo, né, na vida. Aí ele fala, o homem atrás do bigode é sério. Então agora você já vê que ele está falando sobre uma maturidade, ele está falando sobre um adulto, né? O homem atrás do bigode. Quando a gente é adolescente, a gente quer ter um bigode, quer ter uma barba, mas só nasce aqueles pelinhos pequenininhos, né? Aqueles pelinhos finos. Mas aqui ele fala o homem atrás do bigode, quer dizer, você já vê que é um adulto. Ele já está falando de um adulto, né? O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos amigos, ou seja, solidão, né? Ele está falando sobre a solidão. E ele continua: Meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, parece que agora começou uma crise existencial. Ele pergunta: Meu Deus, por que tu me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, né? E aí, continuando, ó, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Aqui a gente já vê uma crítica, né, ao que os modernistas estavam criticando na época deles também, né? Então, os modernistas eles criticavam essa rima fácil, esses poemas cheios de estrutura, cheio de rima, cheio de métrica. Aqui ele está questionando isso, está questionando o parnasianismo, né, que tenta averiguar a palavra perfeita, quer fazer o poema perfeito, né? Então a gente vê que o Carlos Drummond está questionando isso aqui. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Quer dizer, o poeta Carlos Drummond, ele quer uma solução para as coisas do mundo. Ele não quer uma mera rima. A rima não vai alterar a vida de ninguém. Então ele está questionando aqueles poetas
que só querem saber de buscar métrica, né, poema métrico, rimado, perfeito, né? Então a gente vê que esse poema ele tem muito a nos dizer, né? Ele é muito profundo, muito mais profundo do que parece, né? A gente lendo parece simples, mas quando a gente começa a analisar, a interpretar o poema, a gente vê que tem muito mais coisa que o poeta tem um querer dizer, né? O poeta ele diz algo a nós, né? Então, gente, ó, começando aqui, né, os slides da aula. Aqui ele fala assim, ó, o título desse poema é Poema das Sete Faces, como eu já falei para vocês antes, do escritor Carlos Drummond de Andrade. Então, o poema foi publicado no livro Alguma Poesia, que foi o primeiro livro de Drummond. O autor usou em seus livros uma linguagem simples e cotidiana, como a gente viu no poema, né? Uma linguagem simples e cotidiana que reflete sobre temas universais como amor, morte, solidão e o tempo. Se a gente voltar aqui ao poema, a gente vai ver exatamente isso. Uma linguagem simples, né? Não é uma linguagem rebuscada, uma linguagem do barroco, uma linguagem do parnasianismo. Não é essa linguagem rebuscada. E ele retrata sobre o cotidiano, né, as casas espiam os homens, depois ele fala sobre o bonde, né, o bonde passa cheio de pernas, ele está falando do cotidiano, da vida cotidiana, né, mas não deixa de refletir sobre os temas universais, como amor, morte, solidão, tempo, né. Então devemos sempre nos lembrar que o autor escreveu principalmente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que influenciou em sua obra, né. Então, nós devemos nos lembrar, gente, que nessa época aí que o Drummond viveu, né, é uma época entre 2 grandes guerras, né, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né. Nos anos 30, que foi quando ele escreveu o primeiro poema, em 1930, que ele publicou o livro Alguma Poesia, está entre as 2 guerras. Então houve, nessa época, muita crise entre os seres humanos. As pessoas daquela época pensavam muito sobre isso, sobre a decadência humana, sobre o horror da guerra, né, até onde o homem pode chegar com tudo isso. E você vai ver a influência dos os poetas, né, os escritores daquela época escrevendo sobre o mundo, você vai ver eles sempre falando sobre isso, sobre essa temática, né, esse horror humano, até onde o homem chega para ter poder, né, para ter dinheiro, né. Então é uma coisa muito a se pensar também, né. Então aqui fala assim, ó, o autor Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 e faleceu em 1987, ou seja, ele passou pelas 2 grandes guerras, né. Foi poeta, contista e cronista brasileiro, né. Quando a gente fala em cronista, a gente tem que lembrar que os escritores daquela época escreviam muito nos jornais, e os jornais publicavam as crônicas desses escritores. Mesmo sendo poeta, né, os jornais, eles chamavam, eles contratavam os poetas, os escritores, né, o Machado de Assis, que a gente falou na semana passada, também era um cronista, né, e eles publicavam essas crônicas nos jornais aí, né? Então, quando você vê que um autor era cronista, é porque ele publicava no jornal, ele foi contratado por jornais para publicar suas ideias, né, seu pensamento, tá? Então, os 3 livros mais importantes, ó, o Carlos Drummond de Andrade escreveu vários livros, mas os 3 principais são Alguma Poesia, em 1930, foi o primeiro livro dele, depois Sentimento do Mundo, em 1940, e depois A Rosa do Povo, em 1945. Entre um livro e o outro, teve outros livros também, mas esses são os que mais caem no vestibular, tá, pessoal? Vocês vão ver que nas leituras obrigatórias dos vestibulares tem Alguma Poesia, tem Sentimento do Mundo, tem A Rosa do Povo, tem Claro Enigma também, que é outro livro importante dele, que também cai no vestibular. Então são 4 livros que mais caem no vestibular. Alguma Poesia, Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo e Claro Enigma, tá bom? E assim, aqui também tem uma frase aqui, ó, pertenceu à segunda geração da escola literária modernista, né, modernismo,
Muita gente coloca o Carlos Drummond como primeira geração, né? Não tem problema, né? A gente pode entender também o Carlos Drummond como primeira geração, sem especificamente pegar o livro Alguma Poesia, que foi o primeiro livro dele, porque as características batem bastante com os livros da primeira geração moderna. Mas quando a gente vai vendo os livros seguintes dele, você vai vendo a maturidade, né? O uso da linguagem, a preocupação com a linguagem que o poeta tinha. O que você não via na primeira geração moderna. Você tem que lembrar que a primeira geração moderna era chamada de geração heróica. Por quê? Porque eles eram a vanguarda lá que queria destruir todos os padrões poéticos, todas as estéticas, todo o jeito de fazer poesia, eles queriam romper com a estrutura do poema. Agora, o Drummond, ele, ele não tinha esse ímpeto de destruir, mas ele queria construir uma literatura mais madura, mais voltada para reflexão cotidiana, para reflexões políticas, coisa profunda. Então a gente acaba mais enquadrando o Drummond na segunda geração moderna, que é uma geração que a gente chama de regionalismo, mas que na poesia ela teve essa preocupação linguística. A gente pode ver também o João Cabral de Melo Neto. Se vocês virem, né, se vocês analisarem os poemas do João Cabral de Melo Neto, também tem uma preocupação com a linguagem muito forte. Então, tanto Carlos Drummond de Andrade quanto João Cabral de Melo Neto pode ser visto nessas gerações seguintes da literatura moderna, tá, pessoal? Eu não colocaria o Drummond como primeira geração moderna, mas eu entendo que quando alguém interpreta desse jeito, né, que o Drummond foi a primeira geração, mas geralmente, né, os estudiosos enquadram ele na segunda geração moderna, tá bom? Que foi uma geração mais madura, que é o que representa a literatura do Drummond. Então vamos falar um pouquinho sobre esse poema das sete faces que a gente acabou de ler, né? Foi propositadamente escrito em 7 estrofes, né? Então foi de propósito que Drummond escreveu em 7 estrofes. Cada estrofe representa uma face do poema, né? Pode ser considerado também um poema autobiográfico, considerando o terceiro verso. Vai, Carlos, ser gaucho na vida, né? O autor utilizou várias figuras de linguagem nesse texto, como veremos ao relermos o poema daqui a pouco, né? Então, os versos desse poema são livres, ou seja, sem metrificação ou rima, o que caracterizou suas obras e as obras dos outros poetas modernistas também, né? Então, voltando aqui, a gente já analisou, né? Inclusive já viu as várias figuras de linguagem que tem. Nós nunca podemos interpretar um poema, pessoal, de uma maneira literal. Eu acho que essa é a lição que nós temos que guardar para a aula de hoje. Então, da aula de hoje, depois de assistir a aula de hoje, o que vocês precisam guardar? Que nós não podemos interpretar um poema literalmente, nós temos que interpretar como uma figura de linguagem. Ela apresenta símbolos, né? Símbolos, sentidos, significados, emoções. Ele é muito mais um texto emocional do que racional. A poesia ela é emocional, ela é sentimental, ela quer trazer um sentimento, como a gente vai ver no slide seguinte, a poesia de um modo geral agora, né? Então, a poesia é uma das formas mais antigas da literatura, com origem na tradição oral e presente em praticamente todas as culturas humanas, né? Então, ela tem uma origem na tradição oral, por quê? Porque quando você não tinha escrita ainda, né, você tem que pensar quando não existia escrita, como que a sociedade passava o ensino adiante? Como que os pais ensinavam seus filhos naquela época? Porque não tinha escola que nem nós temos hoje, né? Nessa época em que não existia escrita, não havia escolas, né? Não havia escola. Então, como que se transmitia o conhecimento naquela época? Através da poesia, porque a poesia, por causa da oralidade da poesia, é muito mais fácil você gravar um poema do que um texto corrido, principalmente se a gente for pensar oralmente, né? Quando a gente
ouve um poema, se a gente ouvir várias vezes o poema, a gente decora. É por isso que nós sabemos de cor as músicas, né? As canções. As canções são o quê? São poemas musicados. E a gente consegue decorar os poemas, né? Tem, inclusive, uma música do Renato Russo, né, do Legião Urbana, que se chama Faroeste Caboclo, que não tem nenhuma repetição, ela é enorme, linda, né? A música é linda e você decora. Né? Eu, quando era jovem, ouvia muito esse tipo de música, eu decorava, eu cantava a música inteira, né? Isso por quê? Porque a música vem da tradição oral, assim como o poema, né? A poesia da música, ela vem da tradição oral por causa disso, porque era muito mais fácil você decorar o ensino se viesse através da poesia. Por isso que havia, por exemplo, Homero, ele escreveu a Odisseia, né? Não foi da cabeça dele que ele tirou a Odisseia e a Ilíada. Ele, na verdade, pegou várias histórias que já eram contadas oralmente e colocou ritmo, colocou métrica, colocou dentro da estrutura poética. A gente vai ver isso depois, em aulas seguintes, né? Que Homero, quando ele escreveu a Ilíada e a Odisseia, ele pensou nisso. E Virgílio também, em Roma, né? Então, Homero, na Grécia Antiga, primeiramente, né? Ele pegou as histórias da tradição oral e colocou no poema dele a Ilíada e depois em Odisseia, nessa sequência. E depois Virgílio também fez isso com a Eneida, né? Por quê? Porque o poema era transmitido nas praças públicas, eram recitados em praça pública oralmente, né? E a poesia é uma forma de linguagem que tem por objetivo transmitir emoções e sentimentos por meio do uso criativo da palavra. Isso é muito importante, né? A gente entender que a poesia ela é mais emocional, mais sentimental do que a racional, como é, por exemplo, o texto narrativo, né? Quando a gente vê um romance do Machado de Assis, né? Ele é muito mais racional. Ele quer descrever a realidade, quer criticar a realidade. Isso quer dizer o quê? É uma racionalidade, é um pensamento, né? Ele quer expressar um pensamento. Agora, a poesia, ele quer muito mais sugerir uma emoção, né? Quando a gente lê, a gente fica emocionado, fica ou angustiado, ou feliz, né? Depende do poema, depende do poeta, depende do leitor, né? Então, a gente vê que a poesia ela é muito mais sentimental, muito mais emotiva, né? E por fim, ó, a poesia é caracterizada por uma linguagem figurada, que é aqui que eu queria chegar, né? Cheio de simbolismos e sonoridades, escrito majoritariamente em versos, né? Então, se a gente fosse traçar uma diferença primordial entre a, a poesia e a narrativa, né, como romance, como conto, é que ela é escrita em versos. A poesia é escrita em versos, majoritariamente, tá, pessoal? Existe também a prosa poética, como a gente vê, por exemplo, no Álvares de Azevedo, né? Quando a gente lê A Noite na Taverna, não sei se vocês já leram, é um livro que cai bastante no vestibular. Noite na Taverna, uma novela, né? E esse livro, ele é prosa, mas é poético, mas é poesia também, né? O Álvares de Azevedo era um poeta, principalmente um poeta. Mas ele escreveu Noite na Taverna, que é uma prosa poética, tá? Mas mesmo assim, a maioria, né, da poesia é escrita em versos, tá bom? Então coloque isso na cabeça de vocês, tá? Eu vou preparar mais uma aula ainda, né, mais para frente, sobre os tipos de poesia que tem, porque existem vários tipos de poema, né? Existe, por exemplo, o soneto, existe a epopeia, existe as odes, os versos livres, né? Então a gente vai ainda na jornada literária, a gente vai estudar sobre isso ainda mais um pouco, tá bom? Mas eu gostaria de ficar por aqui. Então eu agradeço por você assistir a essa videoaula, tá, gente? Não se esqueça de dar like no vídeo e se inscreva no canal, né, Missão Vestibulares. Nosso canal no YouTube é Missão Veste, tá? www.youtube.com/. Aí tem aí
azinho aí, esse arroba, Missão Veste, tá? Até o T, Missão Veste, tá bom? E aí vocês vão entrar no canal e se inscrever. No Instagram também nós temos instagram.com/missão vestibulares e no WordPress nós temos o blog www.missãovestibulares.com. Tá bom, gente? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Semana que vem, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou postar mais um vídeo. Na próxima semana, nós vamos falar ainda sobre. Vamos voltar para as narrativas, tá, gente? A gente vai voltar a falar sobre as narrativas. Vamos falar sobre os elementos da narrativa, e seja no romance, seja no conto, nós vamos analisar os elementos da narrativa e depois, numa outra aula, nós vamos falar sobre os tipos de poesia, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau. Fui. Até a próxima.